Graça e paz, igreja! Quem é empresário aqui está animado, fala amém! Glória a Deus, que bênção estar aqui hoje, nesse encontro de empreendedores. Eu fico muito feliz de saber que eu estou na minha casa. Gente, Igreja Batista Central é minha casa. Eu agradeço essa igreja, porque essa igreja ela cuida de todos os detalhes. E você estar aqui é uma decisão. Você decidiu estar aqui hoje à noite, não foi? E isso muda tudo. Sabe por quê? Porque decisão na vida da gente é tudo. E eu estou muito feliz. Eu tenho alguns minutos para compartilhar com vocês alguns assuntos aí referente ao empreendedorismo. Eu sou Rosângela Costa, sou empresária contábil há mais de 30 anos. Embora não parece, né, gente? Parece? Fala a verdade, hein? Parece ou não parece? Sou empresária contábil, sou mentora, sou mãe da Letícia, de 27 anos, uma filha linda, que me ajuda bastante dentro dos nossos projetos, dentro da empresa. Sou membro da IBC, mas faz muito tempo, sabe? Assim, Rua das Figueiras, mais ou menos. A gente viu todas as etapas dessa igreja e hoje a gente está aqui para poder compartilhar conhecimento, para poder falar sobre empreendedorismo, que é um desafio todos os dias. Quem é empresário há menos de 5 anos? Levanta a mão. Há mais de 10 anos? Há mais de 20? E quem não é empresário? Que está aqui hoje para aprender, para querer empreender. Que legal. Eu, normalmente, eu palestro, né, falo muito sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento pessoal, emocional e profissional. Porque quando você começa a empreender, ninguém tem um curso, né? Fala assim, olha, você vai ser empresário, agora vamos fazer aquele curso, né, para te ensinar tudo, como que é. Primeiro você começa a ter coragem. Você identifica aquilo que você sabe fazer, a sua habilidade, e aí você começa a empreender em algo. Às vezes por conta de uma sucessão, às vezes por uma habilidade que você tem bastante, e aí você começa a empreender. E hoje você está aqui, segunda-feira, à noite, para ouvir o que Deus tem para falar na nossa vida, porque Deus ele tem cuidado de todos os detalhes, Ele é o nosso provedor de todas as coisas. E nós estamos aqui para servir primeiro ao Senhor. Então, tudo que temos pertence a Ele. Não foi isso que nós cantamos agora? Tudo que temos pertence a Ele. Se pertence ao Senhor, como você está cuidando do que o Senhor colocou nas suas mãos, como empresário? Porque você fala assim, é tão difícil ser empresário, né? No nosso país, e não sei o quê, e não sei o quê. E começa a procurar e ver um monte de desculpas que faz você sair do foco principal, que é aquilo que você teve lá no início, quando você começou a empreender, quando você começou a entregar algo, quando você começou a fazer para trazer desânimo para a sua vida. Só que antes de você tomar qualquer decisão, você precisa primeiro de algo muito importante na minha concepção, que é a palavra coragem. Se você não tiver coragem para você tomar decisão, você não vai para lugar nenhum. Sabia? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu decidi abrir minha... Não, você tem que tomar coragem. Coragem para decidir o ambiente que você quer estar, aquilo que você vai entregar, porque a partir do momento que você se torna um empresário, você está entregando algo para alguém, para trazer benefício para o outro, certo? Ou produto, ou serviço. Então, você está entregando algo para outra pessoa. E, às vezes, você fala assim, será que vai dar certo? Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Como que está a visão da minha empresa? Muitas vezes, gente, eu atendo na minha empresa, os empresários chegam lá assim, eu quero crescer, eu quero alcançar muita coisa, mas está tão complicado. Aí você começa a observar. O que você anda fazendo para você melhorar? Qual é a sua decisão de todos os dias? Você sabe, a gente costuma falar assim, a gente precisa primeiro estar bem, né? Se a gente tem um produto para oferecer para o outro e tudo mais, a gente precisa primeiro estar bem.
Então, nós sabemos de algumas regras para a gente estar bem com a nossa saúde, estar bem no nosso relacionamento, estar bem com as pessoas. Mas a gente pratica isso todos os dias, mesmo sabendo que é necessário? Nós estávamos falando sobre alta performance. Como que está a sua? A gente fala assim, ó, fazer exercício é bom, não é? Ninguém quer, né? Mas não é importante? Você chega lá, o médico fala assim, e aí, você está fazendo exercício, você está cuidando de você? Você fala, tô, mais ou menos. Sabe por quê? Porque você quer fugir daquilo que tem que ser feito. E todos nós somos o quê? Adulto. Criança faz birra e faz manha. Adulto faz o que precisa ser feito. E dentro das nossas empresas, nós precisamos ter esse posicionamento. O que eu preciso fazer para que a minha empresa cresça? O que eu preciso entregar para que o meu time olhe para mim e me admira? A sua empresa, ela não pode fazer sentido para realizar só o seu sonho. A sua empresa tem que fazer sentido para realizar os sonhos de quem está com você. Você está praticando isso dentro da sua empresa, no dia a dia? Porque eu viajo muito para fazer as palestras e tudo mais, e o pessoal às vezes fala assim, nossa, mas você fica tão fora, e como que está o time? Como que seu time, como que você faz com as pessoas dentro da empresa? Para que as pessoas entreguem aquilo que tem que ser feito. Eu compartilho com o meu time o meu sonho, aonde eu quero chegar. Você tem falado para o seu time aonde você quer chegar como empresário? Você tem explicado para que ele entenda o caminho que ele precisa percorrer com você? Normalmente, você não fala. Sabe por quê? Acho que meu funcionário, meu colaborador, o meu time, se eu falar para ele aonde eu quero chegar, o que eu quero fazer, eu acho que não vai dar certo. Ele vai ficar bicudo, ele não vai produzir, ele não vai fazer isso, não vai fazer... Você começa a ver aquele monte de coisas que não vale a pena. Por quê? Quem não entende de pessoas não entende de negócio. E todos os negócios são formados por... Pronto. Ai, obrigada. Se é formado por pessoas, você precisa falar o que você está sonhando. Então, eu fiz uma imersão ano passado na Disney sobre sonhos e tudo mais, foi super legal. E esse ano eu estive na NASA. E assim, eu chego para o meu time, gente, é o seguinte, eu vou na NASA porque eu quero fazer um treinamento sobre liderança, gestão, inovação. Vocês estão comigo para isso? E aí vem a resposta. Eu estou. Sabe por quê? Porque a gente conversa, a comunicação. Se você não tiver uma comunicação clara no seu dia a dia, para ter a tua empresa, para você começar o seu dia, para você começar o seu network, que todo mundo... Está uma moda, né, de network, não está? Está uma moda, né? Tudo é network. Mas sabe onde começa o seu network? Alguém tem alguma ideia para falar onde começa o seu network? Em casa, quando você acorda de manhã. Como que está sendo o relacionamento quando você acorda de manhã para fazer o seu primeiro network do dia? Será que você está tratando bem quem está ali do seu lado? Será que você sai do seu prédio, você fala aquele bom dia para o porteiro? Ou para a pessoa que está no elevador? Aí você chega na empresa. Cheguei, tô aqui, sou o dono da empresa. Sabe aquela coisa? Sou o dono. E aí? Será que isso vai trazer resultado para você como um empresário, gente? O que vocês acham? O network ele tem que começar dentro da sua casa, junto com o seu time. Você falando o que você pensa. Você colocando a situação do seu dia a dia. Porque a empresa dá problema? A minha dá, de vocês dão? A empresa tem problema, gente. Ela nem dá, ela tem problema. A partir do momento que você decidiu ser um empreendedor, primeiro que você já deve ter o perfil de correr risco, certo? Porque para ser empreendedor, você só pode estar pronto para correr riscos. Senão, você ia procurar uma outra atividade para fazer e está tudo bem. Então, quando você trabalha dentro da sua empresa todos os dias, com um propósito alinhado com aquilo que você quer chegar, aonde você quer chegar e da forma que você quer chegar, você vai começar a ter um senso de responsabilidade diferente. Quando a gente fala que eu sou empresário e eu tenho que pagar imposto, né? Imagina. O peito dói, né?
Ai, tem que pagar imposto. Você tem duas opções. Ou você está do lado de quem paga imposto, ou você está do lado de quem não paga, recebe salário de família. Que lado você escolheu para estar? E muitas das vezes, você paga o imposto, porque não é seu imposto, de uma forma incorreta, porque você não avaliou quais são as possibilidades que você tem para fazer aquilo que é correto. Porque quando você compra um carro, o carro está lá, 80 mil, certo? O carro. Por que você paga 20 mil na nota? Por quê? 20 mil, 100 mil, desculpa, 80 mais 20, 100 mil na nota. Por quê? Quem pagou? Foi a concessionária? Não foi você? Por que no seu produto é diferente? Simples assim. Simples assim. Por que no seu produto é diferente? Você está ali só para intermediar um negócio, repassar aquilo. Então, escolha, gente. Ambiente. Eu fico muito feliz de saber que numa segunda-feira à noite, vocês escolheram esse ambiente para estar. Sabe por quê? Porque a ambiência muda a frequência. E quanto mais próximo de pessoas que está fardado ao fracasso, você ficar perto, mais fracassado você vai ficando. Quanto mais próximo das pessoas prósperas, que estão pensando em crescer, que estão mudando, que estão buscando informação, que está em ambientes diferentes, que age intencionalmente para as coisas, maior vai ser o seu resultado como empresário. E aí você vai olhar para o outro e vai falar, por que aquela pessoa está crescendo e eu não? E aí? Sabe por quê? Lembra que eu falei da palavra coragem? Você não tem coragem de tomar uma decisão na sua vida para poder estar dentro de ambientes e lugares que façam com que a sua empresa prospere junto com você. Quem são as pessoas da sua rotina e do seu segmento que vocês admiram? Vocês já pararam para pensar nisso? Quem são as pessoas do seu segmento que essa pessoa percorreu todo um processo e hoje está no sucesso que você admira, para você mirar nessa pessoa e ter resultados para você? Você não precisa inventar muita coisa não, gente. Você pode copiar, tá? Copie. Copie quem já teve sucesso. Copie quem já passou por o caminho que às vezes você está passando. Mas sabe o que acontece? Sua empresa às vezes não cresce porque você, às vezes, não tem processo. Porque assim, quando a sua empresa não tem processo, é porque ela está crescendo pouco. Quando você cria um processo para a sua empresa, ela vai começar a crescer. Eu posso garantir isso para você. Cria processos. Não importa se você tem 1 colaborador ou 100 colaborador. Cria um processo dentro da sua empresa. E o outro motivo é o ego. Sua empresa não cresce, porque o seu ego não permite ela crescer. Sabe por quê? Até agora deu certo. Nunca tive nenhum problema. Tenho um faturamento que está tudo bem. Será que seu faturamento está tudo bem mesmo? Ou será que você poderia estar ganhando muito mais? Eu fiz uma análise uma vez numa empresa nossa e a pessoa faturava muito. Fatura muito. Mais de 25 milhões por mês. E a gente foi fazer um planejamento lá, dar uma olhada. Quando a gente observou, ele poderia estar faturando 35 milhões, não 25 milhões. Mas quando você fala em 25 milhões, o que acontece? Estou na minha zona de conforto, tá bom. Então não importa o valor. Valorize a sua empresa e crie processos e para de ter um ego aflorado, achando que não é, tá tudo bem, eu vou ficar assim mesmo. E aí vai reclamar do governo, do contador, porque quem gosta de contador aqui, levanta a mão. Levanta a mão quem gosta de contador, porque eu sou contadora, gente. Levanta a mão, olha lá. Por quê? Porque contador que manda só guia para você pagar, não é contador que traz resultados para aquilo que você quer buscar para o seu negócio. O contador ele precisa ser o consultor. O contador ele tem que ser o seu amigo. Você sabe o que você precisa pedir para o seu contador? Enquanto você estiver olhando para o quanto você paga de honorário para ele, porque assim, aí você finge que paga, ele finge que entrega. É mais ou menos isso. Valorize. Sabe por quê? Porque dentro da sua empresa, a pessoa que mais vai conhecer da sua empresa é o seu contador. É ele.
Quando o pessoal chega lá na minha empresa, eu falo, gente, vamos sentar, vai. Abre a caixa preta, pode abrir. Vamos falar, vamos conversar, vamos ver quais são as opções que tem. Só que para isso, você precisa saber que você quer crescer como empresário, que você não quer ficar nesse mundinho de falar que o imposto é muito alto, que está tudo muito difícil, que eu não consigo ir para o próximo nível, que tal. Para de reclamar. Onde está o seu foco vai ser o seu resultado. Onde você estiver focando todo dia, vai ser o seu resultado. Se você começar a olhar para o crescimento da sua empresa, analisa. Começa a olhar. Pega os números. Pede números para o seu contador. Faça com o seu financeiro. Analise, veja. Quando você começar a planejar, revisar e medir, você vai ter sucesso. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas você precisa fazer. Outra coisa. A internet, Instagram, as redes sociais, dá trabalho, gente? Quem usa redes sociais aqui para vender? Para vender? Para vender? Para vender? Que era que nós estamos agora? A internet é a maior avenida do mundo. Se você não se posiciona na internet para vender o seu produto, você vai ficar para trás. Não é uma opção, gente. Não é. Eu usei máquina de datilografar, tá? Para fazer os olerites para as empresas. Eu usei isso aí. Sou dessa época. Vai voltar a máquina de datilografar hoje, gente? Então pronto. A internet também não. Se você é empreendedor e você não está usando a internet a seu favor, você está com dinheiro parado na mesa. Você precisa se posicionar. Pare de usar a internet para aquilo que não te traz retorno. Sabe aquele monte de gente que você começa a seguir, aleatório? Você vai seguindo. Estou seguindo. Vai seguindo, sabe? Igual, estou indo, estou indo. Qual tipo de intencionalidade que você está usando a seu favor para você tirar o dinheiro que está parado na mesa? Esquece. 2030 está aí. A inteligência artificial está aí. Quem que usa a inteligência artificial ao seu favor hoje? Quem? Nossa, a gente precisa fazer um workshop, hein, gente? A gente precisa fazer um... Gente, a inteligência artificial está aí, está bombando. É de graça. Você precisa usar ao seu favor. Ah, é porque Facebook, Instagram, a pessoa vai querer saber da minha vida. Todo mundo já sabe da sua vida, gente? Quem que acha que está iludido que as pessoas não sabem da sua vida? Hoje você abriu uma empresa, a pessoa entra lá, a junta comercial, puxa, aparece seu endereço, seu telefone, seu CPF, aparece tudo. Tudo. E aí? Quem fica falando que você é blogueirinho é aquele que não é capaz de fazer aquilo que tem que ser feito, sabia? Aí ele prefere falar que você é blogueiro, que você está perdendo tempo, que você não vai conseguir entregar aquilo que você precisa. O resultado vem. Vem. Mas você precisa tomar uma atitude. Você tem que sair da zona de conforto. E ver que a internet não dá trabalho. Ela é o seu trabalho. As pessoas precisam saber quem é o seu produto. Eu cheguei aqui hoje às 7h30. Vocês chegaram... Com quem que você já compartilhou, igual falou a Sandra, sobre o seu produto hoje? Quem falou do seu produto hoje para alguém? Levanta a mão. Para alguém. Vocês vieram num encontro de empreendedores. E aí? As vendas, todo mundo é vendedor. Dentro da sua empresa, o seu colaborador, ele já vendeu? Já ofereceu o seu produto para alguém? Vocês têm isso medido dentro da empresa? Vocês já mediram isso para ver? Qualquer produto, qualquer produto. Ah, eu vendo consultoria contábil. Será que eu tenho um departamento comercial, mas eu tenho departamento pessoal, eu tenho contábil, eu tenho outros departamentos. Será que o meu time inteiro está oferecendo a minha contabilidade para as pessoas? O seu produto é tão legal que o seu time está com você, ele está falando, indicando você, fazendo as vendas indiretas para você ou não? Pense nisso. Você precisa ter plano de parceria e plano de merecimento e reconhecimento dentro da sua empresa. Porque às vezes você tem um departamento comercial gigante, faz um monte de coisa, mas
A secretária que está lá, ela não tem nenhum reconhecimento quando ela indica alguém para você. As pessoas precisam ser reconhecidas. Ponto final. E hoje, todo mundo pode indicar do teu trabalho, pode indicar a sua empresa, pode falar de você. Como você está trabalhando todos os dias? De que forma que você quer ser visto? Pelo seu time, pelas pessoas, aonde você está? Dentro da minha empresa, todo mundo lá todo mundo recebe comissão daquilo que vende. Todo mundo. Departamento pessoal, secretário, qualquer serviço extra que alguém do meu time oferece e vendeu, fechou, ganhou. Sabe por quê? Porque nós somos um ecossistema. Todo mundo tem que ganhar. Se você está naquele posicionamento da sua empresa, que você é o dono, e você não está envolvido com o seu time a ponto dele reconhecer e valorizar o trabalho que você entrega, como que está isso? Será que não precisa rever? Será que o fit cultural da sua empresa realmente está alinhado? Porque assim, ó, a gente escuta, vai em palestra, vai em eventos, faz tanta coisa, ouve. O que você coloca em prática? Insights não muda nada. O que muda é sua decisão. Então, se nem o seu time oferece o seu serviço, aquilo que você vende, como que você está sendo vista dentro dessa empresa? Pare e pense. Outra coisa, se você é um empresário, você não está dando resultado, tem que dar resultado, gente. Quem é empresário aqui que quer ter prejuízo? Todo mundo tem uma empresa para ter o quê? Lucro! Quem gosta de dinheiro? Eu gosto. A gente quer bastante dinheiro para a gente pagar o BN mais rápido, né, pastor? Quem gosta de dinheiro, gente? Vira uma trava. Às vezes você não compartilha os seus números dentro da sua empresa porque tem medo de quem? Será que as pessoas trabalham com você? Como que você escolheu essas pessoas para estar dentro do seu time? Observa. Entrega aquilo que precisa ser feito dentro do dia a dia. E ofereça. Porque se você não der resultado, nem a sua família confia em você, sabia? Ah, você tem essa empresa. Só reclama. Vive no perrengue. Nada muda. Você acha que a sua família vai te valorizar? Você acha? Se nem sua família vai te valorizar, imagina quem está de fora vendo. Então você precisa tomar a decisão de fazer as coisas corretas dentro da sua empresa. Porque você só vai crescer se você fizer aquilo que é correto, para você poder dormir em paz. Senão você não vai dormir em paz. Você vai conseguir mais rápido, mas você não vai ter paz. Porque Receita Federal, dica, hein? Ela sempre, uma vez por mês eu estou lá em Brasília, vendo aí algumas coisas relacionadas aí ao empreendedorismo. Ela nunca vai te cobrar nada que ela tem que cobrar o mês que vem. Ela vai deixar para cobrar 55 meses depois que venceu o negócio. Porque ela tem até 60 meses para cobrar. Certo? Sabe por quê? Ela vai ganhar mais juros, ela vai demorar para fazer isso. Então, gente, tudo que você faz hoje, você conta 5 anos para frente. Decide ficar mais leve. Decide olhar para a sua empresa como empreendedor de uma forma que você vai ter resultado. E você vai ter resultado. Por quê? Os grandes bilionários... Eu estive na sexta-feira palestrando junto com o João Adib. Quem conhece o João Adib da CIMED? Estive com... Ai, gente, olha, pastor, da IBC para... Uau, Deus é bom demais, né? Nossa. Aí, ele vende 40 caixas de remédio a cada 1 minuto. O cara é trilionário. Muita grana. Mas sabe o que ele falou? Processo, medir, revisar, pessoas. E está tudo certo. Você acha que ele está preocupado quanto que vai ser? Ele calculou, porque ele fez o processo. Ele calculou o custo. Ele viu quais são as possibilidades para poder fazer com que a empresa dele esteja aonde está hoje. E ele falou assim, ó, eu não sei quanto que eu tenho de dinheiro hoje, mas eu sei quanto vale R$1.000. É sobre isso. Será que você, dentro da sua empresa, você está tomando uma posição de fazer com que as coisas funcionem da forma que tem que ser, como adulto? Ou você ainda está naquela fase de... Nós estamos na era digital, gente. Você fez aqui, ó,
Todo mundo sabe. Você comprou alguma coisa? Todo mundo sabe. Cresça, cresça de uma forma que te traga paz. Não de uma forma que você cresce bagunçado e você não vai ter um bom resultado. Seja um empresário, aquele empresário que bate no peito e fala, eu sou mesmo. Se eu chegar aqui hoje e falar assim, ó, eu vou dar uma franquia do McDonald's para alguém. Você vai virar para mim e vai falar assim, eu quero ter uma franquia do McDonald's, mas como vai ser isso? Olha lá, tem um monte de gente querendo. Como vai ser isso? Será que eu vou ter que ficar pensando no imposto? Porque não tem que pagar royalties? Tem que pagar, porque é franquia. Então, para de ficar focado naquilo que não vai te trazer resultado. Calcule o seu custo. Não sabe fazer? Procura quem sabe. Peça ajuda. Esteja no ambiente de pessoas que te levam para o próximo nível. Caminhe com quem te motiva. Não adianta você falar assim, olha, eu quero fazer exercício físico e vou andar com quem odeia exercício físico. Separa. Eu sou cristã, mas eu não quero andar com cristão. Como assim? A palavra de Deus fala, seja forte e corajoso. Mas a gente tem que ser forte e corajoso quando a gente toma uma decisão dentro da empresa da gente e falar, aqui não. Aqui não. Aqui é diferente. Sabe o que vai acontecer quando você toma essa decisão? O que aconteceu comigo? Minha empresa foi crescendo, 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 crescendo. Hoje, a gente fecha, cadê meu comercial? Tá ali. Um contrato. Quase todos os dias de contabilidade a gente bate o sino. Sabe por quê? Porque eu tomei coragem de tomar uma decisão séria como empresária. Como o Senhor ensinou. O que precisa ser feito para dar exemplo. Para ter dinheiro com lucro. Esse negócio da gente ficar o tempo inteiro com a nossa mentalidade focada nos problemas, você não vai ter resultado. Só acredita, gente. É tão importante. A gente tem tanta coisa boa, tem tanto ambiente bom, tem tanto resultado bom para a sua empresa, para qualquer segmento. Qualquer segmento. E às vezes, você fica lá na sua zona de conforto, porque é mais fácil. Sabe qual é o nosso maior inimigo do empresário? É o sofá, é a reclamação. Fuja. A pessoa começou a reclamar, segunda-feira para mim é o meu melhor dia. Fala, segunda-feira, mais uma semana começando, chego na empresa, eu chego na empresa correndo, pulando, falando, gente, é essa semana, vamos comigo. Qual é o problema? Qual é a dúvida? Vamos junto. Se você é o exemplo da sua empresa e você não está trazendo para a sua empresa aquilo que precisa ser feito, sua empresa vai ser só mais uma empresa daquele segmento. As ideias. Quando você tem as ideias da sua empresa de algo novo que você quer fazer, inovação, vamos falar um pouquinho aí. Quando você fala assim, eu tenho isso daqui vai inovar dentro da minha empresa tal. Você já observou quantas pessoas dentro da sua empresa topa ir com você para essa inovação? Começa a observar. Quando você chega, sabe assim, olha, hoje eu sonhei que nós vamos fazer tal coisa, tal, vamos fazer com que isso aconteça, começa a observar. Se as pessoas que estão com você, elas não estão no mesmo entusiasmo, primeiro observa. Porque todo mundo, eu tenho empresa de recrutamento e seleção, mas todo mundo reclama assim, tá difícil de encontrar gente para trabalhar, tá difícil. Essa geração, o que a gente faz com essa geração? Sabe o que você faz com essa geração? Gente, essa geração, ou ele vai ser seu colaborador, ou ele vai ser seu cliente. Ponto. A geração está aí. Você precisa se adaptar à geração, entender o que está acontecendo. Então, o que a gente tem que buscar? Conhecimento. Buscar conhecimento nos faz sábios. E a sabedoria nos faz bem-sucedido. Então, o que a gente tem que fazer? Buscar conhecimento. Entender o que está acontecendo no mercado. Entender quem são as pessoas que estão chegando. Por quê? As crianças de 5 anos vão crescer, não vão? E aí? Aí você para a sua empresa? Eu vi aqui, tem gente que tem empresa mais de 20 anos, tem gente que tem empresa de 5, de 10. Como que você vai fazer isso? Então, é muito importante você identificar as necessidades, o momento que você está vivendo e separar 3 coisas da sua vida. Eu sempre falo isso, tem lá o Tiago Brunet fala do livro especialista de pessoas, né, que são os 3 tipos de pessoas que você precisa escolher. Você já escolheu? O estratégico, o íntimo
e as pessoas normais? Você já parou para pensar nisso no seu dia a dia? Pessoa estratégica. Se você tem uma pessoa que você admirou, quem admira, mira. Quem compara, para. Então, admire alguém para você mirar nessa pessoa e seguir. Se você tem alguém que faz parte da sua rede, é a pessoa estratégica, o que você está fazendo para estar próximo dessa pessoa? Você sabe que para você estar próximo das pessoas, você tem que pagar para ter acesso? Ninguém vai te dar acesso de graça. Ninguém vai te dar acesso de graça. Você tem que pagar. E sabe o que acontece? Você não quer pagar. Sabe por quê? Porque às vezes o brasileiro gosta muito de comprar. Mas quando fala em vender, ele acha um terror. Quando alguém come, a Rosângela hoje vai vender alguma coisa, aí come, não. Todo mundo faz cara. Sabe o que é isso? É a falta de ver que dentro da sua mentalidade, que você tem uma mentalidade boa, qualquer assunto se torna uma aula para você. Se alguém está vendendo qualquer coisa, em vez de você criticar essa venda, vê o que o cara está fazendo. Por que ele está vendendo tanto? O que ele está fazendo? O que você está aprendendo com ele? E seja, gente, um empresário de verdade. Quando você criar a estratégia das pessoas que você quer estar perto, esteja perto. E ponto final. Escolha, escolha, mira assim, ó. Mira, pá, e vai. Não desvia, mira. E seja intencional. Nós somos criados que a gente é aparecido, né? Ai, se você estiver na primeira fileira, você é aparecido. Se você tem um evento para ir, eu falo isso para meus mentorados, tem um evento para ir de algo que você escolheu, que você pagou uma fortuna para poder estar lá, aí você vai sentar na última fileira, gente. Fala sério. Você vai perder a oportunidade de estar sentado na frente. Primeiro, que quem está sentado na frente já vai sair nas filmagens, né? Você querendo ou não, você já vai ter conteúdo para sua rede social. E é assim que funciona. Não é bobeira, não. É você estar realmente ali porque você foi com intencionalidade. Eu quero fechar um contrato com uma empresa X, eu vou sentar ali e vou estar lá. Eu estive na NASA, sentei do lado do CEO da Taco Bell, lá em Houston. Sentei do lado dele. Pá! Falei, nossa, precisa eu vender contrato aqui para esse cara? Sentei. Aí o pessoal fala, nossa. Eu falei, ué, ele é o palestrante do dia. Por que eu tenho... Não está escrito reservado, está livre? Opa, estou eu aqui. Intencionalidade. O que aconteceu? Fechei contrato, claro. Estamos contratando lá. Por quê? Intencionalidade. Então, crie alguns processos para a sua vida, dentro da sua empresa, no seu dia a dia, que faz com que você mude para o próximo nível. Se você não estiver mudando hoje, você está morrendo. Simples assim. E a sua empresa, sabe o que vai acontecer? Vai só para a estatística lá das empresas que não conseguem ir para o próximo nível. Mas nós temos muitas, mas muitas, milhões e milhões de empresas que todo dia está faturando bilhões e eles tiveram que percorrer um caminho. Então, percorra o seu caminho. E seja, gente, de verdade. Porque quem não é de verdade tem um prazo de validade. E aí você vai ter o resultado que você buscou. Olha, acabou meu tempo, gente. Eu faço assim. E a Ângela vai falar até amanhã aqui. Eu não acho justo. Vocês acham justo, gente? Não é justo, né? Cada um com a sua porção. Tudo bem, gente? A gente tem muita coisa para poder compartilhar, mas coloque algumas coisas em ação no seu dia a dia. A gente tem lá o nosso lema, não existe CNPJ forte com CPF fraco. Então se fortaleça todos os dias. Caminhe, cuide-se, tenha uma vida saudável. Mostre para as pessoas quem você é de verdade. E eu tenho certeza que não vai faltar cliente, não vai faltar lucratividade. Mas pensa, dentro dos seus processos, mede, revisa, esteja presente dentro da sua empresa com todo o vigor que só Jesus nos dá todo dia, que a cada amanhecer Ele renova as nossas forças. Então, muito obrigada por vocês me ouvirem. Vou ficar aí, ó, porque estão aqui todo mundo fazendo assim, tá. Nas minhas palestras eu faço assim, ó, finge que não estou vendo. É para mim, é para mim. Mas foi um enorme prazer, gente, falar um pouquinho aí para vocês. E
pense nisso. Mas lembre-se, insight não muda. Insight não muda. O que muda é a sua. Então, bora. A partir de amanhã, pastor, ó, essa galera aqui vai estar tudo diferente. Vai chegar na empresa amanhã, todo mundo bombando e trazendo resultado. Obrigada, gente. Deus abençoe. Ó, eu tenho fã-clube, Ângela. Olha, eu tenho fã-clube. Tá vendo o que Deus faz? Ai, meu Deus. Um beijo, minha linda. Só quero dizer que o primeiro emprego da Rosângela foi como minha assistente. Ela tinha, ou não é? Tinha 14 anos. Ai, ela muito melhor, é muito melhor. Sempre foi assim. Com 13 anos já era desse jeito, gente. Ela deixou de ser minha assistente no escritório de contabilidade do meu irmão para ir trabalhar num banco. Será que ela fez bom negócio? Fez muito bem. Glória a Deus. Graça e a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar aqui nessa noite. Uma honra, é a minha primeira vez no culto de empreendedores. Eu falei, Senhor, que responsabilidade imensa, mas um privilégio muito grande, porque Deus tem direção para nós nessa área também. Eu gostaria de saber aqui quem não me conhece. Quem não me conhece? Olha, muita gente. Sabe por quê? Porque eu sou nacional e internacionalmente desconhecida. Não se preocupem. Meu nome é Ângela Parisi, então eu vou me apresentar. Meu nome é Ângela Parisi, sou casada com Marcos Parisi. Tá aqui, dá um oi aí, amor. Obrigada, Rô. Obrigada, meu amor. Nós somos casados há 27 anos, ele é empreendedor. Logo no início do casamento, fomos sócios. Já começamos empreendendo juntos. Quem empreende aí como casal sabe as lutas que nós vencemos. Grande foi a batalha na terra. O Senhor tem nos dado vitória. Somos casados há 27 anos. Sou pastora de mulheres aqui na IBC. Somos pais da Nicole e sogros do Samuel. E estamos aí servindo ao Senhor. Graças a Deus, o Marcos também está no ministério. Faz parte da liderança aqui na igreja de vários ministérios, né, amor? Glória a Deus, eu advoguei por 21 anos e hoje sirvo em tempo integral na igreja. O meu trabalho, todo o meu tempo, eu consagrei realmente ao ministério pastoral. Glória a Deus por esse privilégio tão alto, altíssimo, porque não tem faculdade que ensine isso, é vocação e é Deus que dá. E para mim é uma alegria muito grande. Nessa noite, minha oração é que o seu coração, meu irmão, minha irmã, esteja aberto, de fato, para receber mais do que informações, porque já recebemos muitas informações, muitos incentivos, mas eu peço a Deus que você receba também uma descarga de fé aí, vinda do sobrenatural de Deus. Que a sua fé saia hoje renovada, que você seja provocado pelo Espírito Santo para se alinhar à vontade de Deus que já está revelada na sua palavra. Se puder me dar um pouquinho mais de retorno, eu estou com a voz um pouquinho reduzida, e aí eu forço menos, tá bom? Nosso tema, queridos, é alta performance. E o que isso significa de fato, tá? De acordo com uma recente pesquisa da Manpower Group, não, certamente não é assim que se pronuncia, mas vou aprender, realizada em 41 países, incluindo o Brasil, 80% dos empregadores relatam dificuldades em encontrar profissionais que estejam acima da média, tá? Ou seja, um profissional de alta performance é aquele que constantemente entrega resultados acima do esperado e destaca-se por ser muito produtivo e eficiente. Quando eu li essa definição, falei, meu Deus, já estou cansada. Já estou cansada. Por quê? Fato é, igreja, que estar no mercado de trabalho, fato é que empreender num país como o nosso, tão plural, com uma cultura tão diferente, nós não temos uma cultura estável, a nossa cultura é muito líquida, os nossos valores andam mudando muito. Então não é fácil nós empreendermos nesse país. Ser empreendedor no Brasil, e eu sei do que eu estou falando, significa suportar muita pressão. E isso não é fácil. Isso não é fácil. Eu procurei um texto da palavra de Deus
que nos traz esperança. E eu queria que você lesse ou projetasse na tela, se você tiver com a sua Bíblia, abra aí, Salmos 127, versos 1 e 2. Todo mundo na área já está no digital, né? Que bênção. Pode ler aí no seu. O meu também está aqui já digitado no tablet. Olha esse texto como traz esperança para o nosso coração. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Você pode falar amém para essa palavra? Ai, graças a Deus que nós temos um Deus que se preocupa conosco, que tem um olhar depositado sobre nós. Eu realmente creio que Deus nos capacita para externarmos alta performance, creio mesmo. Aliás, a unção de excelência vem de Deus. A palavra de Deus diz que sobre Daniel repousava um espírito excelente. Sobre Daniel tinha esse espírito. A excelência que vem de Deus, ela pode ser buscada nele. Então não importa qual é a área do seu negócio, qual é a sua área de empreendimento, se você é cabeleireira, se você vende salgado, se você faz bolo para festa, se você é um grande empresário, não importa. Nosso Deus pode te levar a níveis que você ainda não experimentou. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele libera do sobrenatural que é dele, ele libera sobre nós. Aliás, eu acho que deveria ser proibido existir crente mediano. Todo crente deveria realmente ser excelente por causa do Espírito Santo de Deus que repousa sobre nós. Para cada desafio que você enfrentar, homem e mulher, saiba que Deus tem um nível de intervenção para liberar sobre você. E eu fiquei pensando, mas Deus, por que nós não temos experimentado essa intervenção? Por que muitas vezes a gente trabalha, chegamos em casa exaustos, cansados e não experimentamos esta intervenção sobrenatural? Sabe por quê? Porque Deus deixa muito claro em sua palavra que nós não experimentamos porque fazemos as coisas deixando Deus do lado de fora. Nós vivemos a nossa vida. Observe aí, olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão você vai trabalhar. Não significa que você não tenha que trabalhar, que Deus vai fazer o serviço por você. Não é isso. Quando somos fiéis em obedecer a palavra de Deus, em cada área específica da nossa vida, Ele mesmo se responsabiliza quando estamos embaixo de obediência. Ele mesmo se responsabiliza em edificar fortemente essa área na qual nós estamos investindo. Vocês entendem? Quando eu obedeço, Ele edifica. Eu trabalho, Ele edifica. O que Ele edifica tem impacto eterno. Se eu trabalhar somente com as minhas forças, tudo aquilo que eu construí vai ser passageiro, vai ser pesado, vai ser cansativo. Quando for colher o fruto, muitas vezes eu não vou ter nem alegria, porque no processo eu me desgastei tanto, eu me cansei tanto, eu perdi tanto no processo, que quando chegar o momento de colher aquele fruto, eu vou ter apenas a sensação do cansaço e não da realização, da alegria e de ter experimentado algo sobrenatural da parte de Deus. Quando a Bíblia diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, significa que nós não podemos contar somente com o nosso nível de vigilância. Nós precisamos da participação de Deus. Quando você vai fechar um negócio, nós precisamos aprender a buscar a Deus antes de assinar ou antes de dar o aperto de mão. Nós temos que perguntar primeiro a Deus: Pai, o Senhor está vendo o que eu não vejo.
O Senhor enxerga o que eu não consigo enxergar. As minhas emoções embotam a minha visão. Então, Pai, o Senhor é sentinela sobre mim. Me dá direção. Me revela, é isso mesmo que eu devo fazer? Por isso que muitas vezes não experimentamos a intervenção de Deus. Por quê? Porque nós não pedimos. Nós precisamos pedir a intervenção de Deus no nosso trabalho. Excluir Deus da nossa vida profissional certamente trará grandes prejuízos. Ele diz que você vai experimentar muita frustração. Ele diz que vai ser inútil você levantar cedo, dormir tarde. Isso fala de uma longa jornada de trabalho. Você comer o pão que você penosamente granjeou. É isso que o texto diz. De nada vai adiantar. Entenda que aos seus amados, quem são os amados de Deus? Aqueles que têm relacionamento com Ele. Aos seus amados, Ele dá enquanto dormem. O que significa dormir, igreja? O que significa dormir é descansar. É ou não é? Quando você precisa descansar, você diz, eu preciso dormir um pouco, porque eu preciso descansar. Enquanto você descansa nele, enquanto você o obedece, enquanto você é fiel a ele, enquanto você o convida para participar da sua vida, do seu ganhar o pão de cada dia, Ele, enquanto você descansa o coração confiando no caráter dele, Ele vai te dar muito além do que aquilo que você é capaz de conquistar. Tudo que nós conquistamos com a parceria de Deus, quando chega às nossas mãos, a gente fica como quem sonha. Fala, meu Deus do céu, como que esse negócio deu certo? Meu Deus do céu, como que pôde isso acontecer? Meu Deus do céu, a gente fica como quem sonha. E aí a gente louva a Deus, exalta a Deus, glorifica a Deus, porque é uma realidade. Ele interage conosco no nosso dia a dia e no nosso trabalho. Queridos, foi Deus que criou o trabalho, não foi o diabo, não. Você sabia disso? Que foi Deus quem criou o trabalho? Dá uma lidinha em Gênesis, você vai observar isso. Deus deu ao homem o trabalho antes mesmo de lhe dar uma esposa. E aí já serve o recadinho, né? Quer uma esposa, quer se casar, quer ter uma mulher para chamar de sua, você precisa trabalhar. E muito, brincadeira à parte, é verdade. Primeiro Deus deu ao homem o trabalho para depois lhe dar uma esposa. Na verdade, ali no Gênesis, Deus estabeleceu princípios eternos para o funcionamento da nossa vida em todas as áreas. Mas Ele está dizendo, não trabalhe sozinho, não me exclua, me deixe participar. E quando Ele diz que quer participar, quando nós deixamos, quando nós permitimos que Ele entre, Ele faz coisas muito maiores, o peso sai. Quando nós fazemos algo que Deus está envolvido, Ele mesmo manda as pessoas certas. Ele mesmo, e o seu trabalho, o seu empreendimento se torna o seu ministério. Ele vai te dar muito mais do que dinheiro, Ele vai te dar realização. Ele vai permitir que você plante para a eternidade. Além de você ser recompensado aqui na terra, com o seu justo honorário, com o seu justo pagamento, na eternidade, o Pai Celestial vai te recompensar por você ter sido fiel naquilo que Ele te confiou. Eu e Marcos sendo sócios, um dia ele ficou um pouco irritado comigo, porque eu advoguei 21 anos na área de família, e só naquela semana eu tinha mandado embora 4 casais, não quis aceitar o processo. Por quê? Eu falei, eu não faço o divórcio de quem ainda está morando na mesma casa. Ah, mas já estamos dormindo separado, tem 2, 3 anos. Eu falei, olha, nada no mundo segura um homem dentro de casa. Se ele está lá ainda há esperança. Volta para casa, aconselhava, orava. E esse aqui falou, você devia ter montado um escritório de psicologia e não de advocacia. Porque lá eu estava exercendo o que já o ministério que o Senhor ia me chamar. E glória a Deus,
tivemos vitórias mesmo com casais que desistiram. Então vai procurar a advogada para fazer o divórcio, volta, sai de lá renovando os votos. Porque é assim que Deus usa as nossas vidas. Nós precisamos entender, queridos, que antes de qualquer instituição social ou política, isso aqui é a mensagem da noite. Como eu tenho 15 minutos para terminar, eu vou adiantar um pouquinho. Eu quero que você entenda que antes de qualquer instituição social ou política, mesmo antes de estabelecer o princípio do trabalho, antes mesmo de formar a igreja, antes mesmo de estabelecer qualquer lei sobre a face da terra, primeiro Deus criou o homem, criou a mulher, criou a lei do descanso e estabeleceu o casamento e a família como base de tudo. A família. Alguns de nós estamos tentando estabelecer negócios sem observar o nível de importância que Deus estabeleceu nos seus princípios para cada área da nossa vida. E acabamos pecando por trocar aquilo que tem preço por aquilo, ou ao contrário, trocar aquilo que tem valor por aquilo que tem preço. O que tem preço você pode conquistar com o seu trabalho, mas o que tem valor só Deus pode dar. Queridos, nós somos empreendedores cristãos muito ocupados, desgastados do século 21. Se nós olharmos da época dos nossos avós até hoje, parece que houve uma grande evolução, não é? Nós temos carro, a gente trabalha, a gente tem salário, as mulheres foram para o mercado de trabalho, muitas fazem o que querem com o seu próprio dinheiro. Mas ao invés de a humanidade estar melhorando, a humanidade está piorando. Ao invés da família estar sendo fortalecida, a família está sendo enfraquecida. Por que será? Eu tenho observado, irmãos e irmãs, que nós fomos incentivados a estudar, a construir nossa independência, mas nós assumimos muitas responsabilidades. Em alguns aspectos nós estamos passando dos limites. Na verdade, irmãos, quando nós saímos para trabalhar, investimos pesado na educação dos nossos filhos, pagamos escola cara, nos desgastamos lá fora, mas quando nós voltamos para casa, tudo o que sobra, tudo o que resta é somente cansaço, desgaste emocional, desgaste físico, desgaste espiritual. Por que que é importante a família? Você pode ser um empreendedor que vai voar alto, não tem problema. Deus deu essa unção para nós, unção de excelência. Deus se agrada quando nós nos realizamos com o talento que Ele nos deu. Você pode voar, não tem limites, o céu não tem limite. Mas quando você precisar voltar, você precisa ter um pouso. Ai daquele que não tiver para onde voltar. Ai daquele que não tiver onde pousar. Nós estamos numa cultura que deprecia muito a mulher. Deprecia. E hoje a mulher que é dona de casa, a mulher que cuida dos filhos, é como se ela fosse uma mulher a par, um ser humano a par da sociedade. E eu quero falar para você, meu irmão, quem aqui tem esposa? Levanta a mão, quem tem esposa? A grande maioria aqui tem esposa. A grande maioria tem esposa. Eu quero dizer para você, meu irmão, a sua esposa é uma bênção. Sabe por que ela é uma bênção para você? Porque ela te dá limite. Porque ela foi um limite que o próprio Deus colocou na sua vida. Você pode ganhar dinheiro, você pode prosperar, mas você não pode tudo. Saiba que acima de Deus acima de você há um Deus. E Ele colocou essa mulher na sua vida para ser sua reguladora. É aquela que te puxa de volta para o chão. E isso é uma bênção. Dói, irrita,
cansa. É aquela que diz, vamos fazer isso. Não, não vai não. É aquela que discorda de você. Que bênção. Que bênção. Minha irmã, você tem marido? Dê um glória a Deus, fala aleluia. É o meu passaporte para o céu. Glória a Deus pela vida desse homem. Sabe por que é uma bênção ter um marido? Porque ele te põe limite, minha linda. Você pode empreender? Pode. Mas antes de ser empreendedora, você é uma dona de casa e governadora do lar. É isso que Deus quer de você. Esse homem na sua vida vai te dizer não. Oh, dureza ouvir não. Oh, dureza. Mas uma das especialidades de Deus é nos dizer não. Sabe por quê? Porque quando nós só recebemos sim, o nosso caráter deixa de ser lapidado. E uma pessoa sem caráter, ela se torna um grande instrumento nas mãos de Satanás. Nós somos instrumentos de Deus. Então louvado seja o Senhor pela presença da nossa família. Empreenda, mas não seja casado com o seu trabalho. Mulher, empreenda, mas saiba que o seu trabalho não é o seu marido. Ai daquele que coloca o casamento, que coloca o empreendimento acima do casamento. Chegará um dia em que esse empreendimento vai passar, ou vai passar para a mão de outras pessoas, ou até mesmo ele vai ganhar outras características, e você não terá para onde voltar, você não terá para quem voltar. Eu me lembro de um inventário que eu fiz que marcou muito meu coração. Já falei isso na igreja. 2 inventários marcaram muito meu coração. Mas esse em especial. Porque o homem falecido era um homem de muitas posses. E eu conversei com o filho. E ele assim, a gente como advogado recebe, meus sentimentos. Para mim com muito respeito, eu quero cuidar, né, do inventário da família. A gente vai todo, né, com muito cuidado. E enfim... E ele foi muito frio, doutor, onde eu preciso assinar? E assim, muito frio, muito impessoal. E eu falei, fiquei intrigada, né? E ele falou assim, olha, quer saber? Eu sei que é meu pai, mas o meu pai não estava nem aí para nós. Meu pai não estava nem aí para minha mãe. Meu pai só pensava em trabalhar. Olha aí, vocês entenderam? Então, queridos, entenda a importância de trabalhar, mas de estabelecer prioridades. Talvez você fale para mim, mas pastora, eu trabalho para abençoar os meus filhos. Os seus filhos não vão entender toda essa trabalheira sua como amor. Sabe como a família interpreta amor? Sabe como a família soletra amor? T-E-M-P-O. Que palavra que eu soletrei? Tempo. Se você não dedicar tempo de qualidade para a sua família, o seu maior empreendimento será o seu maior fracasso. A igreja está entendendo? Quando li a história do historiador inglês Edward Gibbon, ele escreveu esse livro em 1788 e até hoje é estudado em Harvard. E ele escreve sobre o declínio e queda do Império Romano, um dos maiores impérios que a história registrou. E ele chegou a uma conclusão, que o que fez o Império Romano ruir foi a irresponsabilidade sexual e foi o desprezo à família e aos laços conjugais. Foi o que corroeu, foi o que demoliu o Império Romano. Eu não sei qual é o tamanho do seu império, mas eu acredito que ele não chegou nem 1% do que foi o Império Romano. Se o Império Romano ruiu porque não observou o que Deus estabeleceu lá no início, que antes de criar leis, antes de criar a igreja,
Antes de criar a sociedade, antes de criar tudo que existe, Deus estabeleceu a família. Eu fui convidada para vir aqui por ser o mês de maio e para falar sobre a família. Queridos, a família, quero encerrar aqui. A família, ela é essencial, sabe por quê? Porque é lá no seu lar que o coração humano é formado. As maiores dores que um ser humano experimenta, mais de 90% delas foram causadas dentro de casa. Eu trabalho com aconselhamento, eu vejo isso. Se na sua casa não tiver duas emoções essenciais para a formação de um coração equilibrado e bom, os seus filhos podem se tornar os seus piores inimigos. O coração humano, ele é formado por amor e por paz. Como que nós edificamos um coração firme, equilibrado? Como que nós edificamos o coração dos nossos filhos? Todo amor que é apenas sentido, ele não significa nada. O amor, ele precisa ser verbalizado. Não importa o quanto você trabalhe. Se você casou, se você tem um marido, se você tem uma esposa, você precisa todos os dias, de domingo a domingo, dizer que os ama. Se você decidiu, mas eu sou empreendedor, eu trabalho 15 horas por dia. Deus não está emocionado olhando para você. Nossa, ele trabalha 15 horas por dia, vou mandar mais bênção para ele. De jeito nenhum. Deus não vai ficar, nossa, quando você chegar no céu, vai mandar o querubim tocar uma trombeta mais aguda, mais brilhante, porque você trabalhou 22 horas por dia. Deus não vai fazer isso. Deus vai perguntar o que você fez da família que Ele te confiou. O que você fez dos filhos que Ele te confiou. O que você fez do casamento que Ele te confiou. Então, querido, trabalhe, empreenda, mas não esqueça que já lá nos 10 mandamentos, o Senhor fala, lembra-te do sábado, que é o dia do descanso. O próprio Gênesis diz que Deus descansou da sua obra. Você precisa descansar, porque quem não descansa é irritado, quem não descansa é mal educado, quem não descansa é grosseiro, quem não descansa é impaciente. E por ser impaciente, por ser irritado, começa a afastar as pessoas que deveriam estar próximas. Tudo que Deus te deu é para você abençoar primeiramente a sua família. Primeiramente. E aí o que começa a acontecer? Uma frieza começa a entrar. Uma parede de divisão começa a ser erguida. O casal começa a se distanciar. Os filhos começam a ficar rebeldes. Aí a dor entra. Quando a dor entra, você vai olhar para tudo que você construiu. Você vai dizer, não valeu a pena. Não valeu a pena. Eu joguei fora tanto tempo. E o tempo não volta. Então qual é o meu conselho para você essa noite? Para nós encerrarmos, porque nós já ouvimos bastante. Eu quero deixar dois conselhos especiais para você. Primeiro, guarde no coração. Todos os incentivos que foram dados aqui são muito bons. Mas não esqueça do principal. Não esqueça daquilo que Deus valoriza. Se você já está vivendo essa situação, já em casa, já está todo mundo cada um para o seu quarto, cada um fazendo o que quer, talvez seus filhos não te respeitem mais. Eu quero dizer que enquanto há vida, há esperança. E quando nós decidimos trazer Deus para dentro do nosso processo,
quando nós decidimos trazer Deus para dentro da nossa casa, quando nós decidimos trazer Deus para dentro dos nossos sonhos, Ele faz aquilo que nós não conseguimos fazer, mesmo que tenhamos muito dinheiro. Uma das grandes bênçãos que nós usufruímos de ter Deus, igreja. Eu falo assim, o maior problema que alguém pode experimentar na vida é ter um problema que o dinheiro não resolve. Esse problema que o dinheiro não resolve, se você for humilde, reconhecer que você foi longe demais, e for humilde, levantar a mão e falar: Deus, me ajuda. Me ajuda. Eu até fui bem intencionado, mas eu fui por caminhos errados. Eu quero crescer, mas eu quero crescer com base sólida. Eu quero voar alto, mas eu quero ter um lugar de pouso. Eu quero vencer, mas os primeiros que vão estar na minha fila, me aplaudindo, não é o cordão de puxa-sacos, não. Porque quando se tem dinheiro, o cordão, Provérbios fala isso. Quanto mais dinheiro tem, mais se aumenta os que dele se alimentam. Tá? Não são esses é fácil a gente ter para nos aplaudir, mas quando nós temos na primeira fila nossa família nos aplaudindo, os nossos filhos nos aplaudindo, o nosso cônjuge nos aplaudindo, nós de fato chegaremos à conclusão que muito mais do que uma herança, nós construímos um legado. A herança é para essa terra, mas o legado é para a eternidade. Glória a Deus. Eu queria que você se colocasse em pé, irmão e irmã querida. Não quero que você saia daqui desanimado com a minha palavra, não. Eu quero que você receba um toque de fé nesse momento. Eu peço ao Senhor e pediu ao Espírito Santo que chegasse no seu coração aonde eu não consigo chegar. Que chegasse na sua mente, aonde a voz humana não consegue chegar. Mas Ele como Deus pode chegar agora até as suas juntas e medulas, tocar no mais íntimo da sua alma, discernir agora os seus pensamentos e agora, neste momento, tirar o peso, de revelar uma nova estratégia, de revelar um novo caminho. Sabe por quê? Porque Ele é Deus, porque Ele te ama, porque Ele está interessado na sua vida financeira. Sim, na sua vida financeira. Nós temos um Deus que protege, que não deixa o diabo tomar das nossas mãos aquilo que Ele nos deu. Mas para isso nós precisamos ser humildes. Para isso nós precisamos nos voltar para Ele. E hoje é noite de nós nos voltarmos para Ele. Hoje é noite de nós estendermos as nossas mãos e falar: Senhor, socorre-me. Talvez tenha gente aqui dizendo: Senhor, se eu pudesse ouvir a voz da sua alma, talvez eu estivesse ouvindo agora: socorro, eu não posso ouvir, mas Deus está ouvindo o seu clamor. Talvez você diga assim: pastor, eu fiz tudo errado, e agora minha esposa já pediu o divórcio, ou o meu marido já pediu o divórcio. Eu quero ser uma voz de Deus para falar para você: tem jeito. Porque é Ele que quebranta o coração endurecido. Mas você precisa se arrepender. Você precisa ser humilde e pedir para o Senhor entrar na sua casa, entrar na sua família. Nós vamos dirigir agora um período de intercessão. E eu gostaria que você viesse à frente, entregar o seu negócio e pedir ao Senhor: Senhor, não deixa que esse negócio que o Senhor colocou na minha mão seja instrumento de divisão. Não, Senhor, que seja instrumento, Pai, de união, que seja instrumento para minha família ter orgulho, que seja instrumento para a glória do teu nome. Eu gostaria também, você que tem o cartão da sua empresa, já traz aqui na taça de oração. Nós já vamos clamar por você, clamar pela sua família, clamar pelos seus filhos, clamar pela sua empresa. Já pode vir, coloca aqui, irmão Jean, por favor.
Coloca aqui, traga já o seu cartão. Nós vamos orar. Eu queria que você viesse à frente nesse período. É um período tão abençoador. Queridos, quando a gente vem para a presença do Senhor, a gente experimenta um agir que só Deus pode fazer. Se você quer orar, vem agora. Senão eu vou encerrar, porque o nosso tempo já correu. Mas eu creio que Deus tem algo especial para fazer. Talvez você veio aqui hoje porque você quer empreender, mas não tem coragem. O Espírito de Deus é aquele que nos fortalece, que nos encoraja. Vem mais um pouquinho para o lado, por favor. Podem vir, é tempo de oração, é tempo de liberdade. Todos aqui sabem as dificuldades que têm enfrentado, as lutas que têm enfrentado. Pode vir mais para perto, pode vir mais para perto. Os que não forem vir, já comecem a orar, por favor. Essa palavra foi uma palavra que tocou numa área muito íntima, numa área muito particular. Mas o nosso Deus, Ele é Deus da verdade. Ele conhece você. Além da marca da sua empresa, para Ele você não é só uma marca. Para Ele você é uma pessoa. Para Ele você é filho, você é filha. E Ele tem planos de bênção, Ele tem plano de prosperidade. A palavra do Senhor diz: eu é que sei que pensamentos têm ao vosso respeito, pensamento de bem e não de mal, pensamento de dar-lhes um futuro e uma esperança. Esse é o caráter desse Deus que você veio aqui na frente buscar. Mas fala a verdade agora para Ele. Enquanto o Neto vai tocar um louvor agora, fecha os olhos, vai falando com Deus, fala com Deus. Depois eu vou orar por você. O que você precisa entregar para Deus no altar agora? Fecha os olhos, fala com Ele, fala: Pai, está tudo difícil. Pai, eu não sei mais o que fazer. Pai, a minha família está sofrendo. Pai, eu tenho ouvido tantos conselhos na área empresarial, mas chega na segunda-feira, eu não sei o que fazer. Fala para Deus, fala a verdade, fala os seus medos. Você está com medo? O Senhor me manda orar agora, expulsando o espírito de medo. O Senhor já te deu competência, mas você está amarrado por causa de emoções que não vêm de Deus, e elas serão agora vencidas na autoridade do nome de Jesus. Pai querido, o teu povo veio aqui à frente, no teu altar, não veio aqui até mim. Senhor, respondendo a tua palavra. E eu peço ao Senhor humildemente, mas com ousadia, Pai querido, venha sobre a vida de cada empresário, cada empresária agora, Pai, com o teu poder. Senhor, veja a sinceridade do coração, veja as preocupações. Pessoas aqui, Senhor, que são especializadas, mas não conseguem romper por causa do espírito do medo. Mas em nome de Jesus, aqui representando a tua igreja, nós damos uma ordem que esse medo vá embora. Repreendo em nome de Jesus. Pai querido, traz libertação agora na mente, traz libertação no coração. Pai querido, entra nas famílias. Senhor, família aqui que já está destroçada. Senhor, casais que já estão para desistir do casamento, Pai, por causa da área financeira. Senhor, isso não vem de ti. Senhor, interfere. Senhor, livra. Senhor, muda o quadro. Pai, muda a história. Pai, muda o ânimo. Muda o ânimo desse meu irmão. Muda o ânimo dessa minha irmã. Em nome de Jesus. Vai passando do medo para a coragem. Vai passando da tristeza para a alegria. Vai passando agora. Vai mudando. Vai mudando. Em nome de Jesus. Ambiente de coração seja mudado agora. Ambiente de mente seja cativo pelo poder do Espírito Santo de Deus. Receba a mudança agora que vem da parte de Deus. Oh, glória a Deus pelo que o Senhor está fazendo. Eu te exalto porque o Senhor é fiel. Eu te louvo porque o Senhor é o Deus que se interessa por todas as áreas das nossas vidas, Pai. Te apresentamos cada cartão de negócios aqui. Senhor, se há amarração espiritual, seja quebrado agora em nome de Jesus.
toda maldição lançada, demônios enviados para se opor ao trabalho dos teus filhos, batam agora em retirada em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Que os teus filhos saiam daqui, Senhor, com a fé reavivada em quem tu és, com o ânimo levantado, toda barreira caia por terra. Abre os olhos espirituais dos teus filhos de forma sobrenatural nessa noite. Toca a saúde também, Pai, dos teus filhos. Aquele que está preocupado aqui, porque recebeu um diagnóstico horrível, está preocupado, não tem nem coragem de contar para a família. Pai querido, trabalha, dá livramento, traz a cura, Senhor, sobre a vida dos teus filhos. Toda história de fracasso familiar não tem poder sobre a vida daquele que crê e que obedece a tua palavra. O pai fracassou, os tios fracassaram, mas o teu servo não fracassará, porque ele se apegou a ti com amor, ele se apegou ao Senhor com amor, e tu és Deus que livra, tu és Deus que provê. Recebe a glória, recebe o louvor, recebe a adoração. Nós externamos a nossa fé a ti, cremos em ti e entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, para a glória do nome de Jesus. Assim seja, para que o Senhor seja honrado, louvado, e para que a tua fé seja fortalecida, e para que a tua alegria seja completa no teu Senhor. A Ele a glória para todos sempre. Amém. Você pode dizer amém? Diga amém. Aplaude ao Senhor. Muda o ambiente da tristeza para a alegria, da tristeza, do abatimento para a certeza da fé daquele que confia no Senhor. Deus os abençoe. Irmão Jean, muito obrigado. Irmão Milton, agora, muito obrigada. Recebam meu beijo, meu abraço. Continuamos orando e os testemunhos vão chegar, porque Deus é fiel.